MS Dia Preview, informação até você. E essa entrevista, olha, eu vou falar, essa entrevista é com um cara que ele está vindo para mudar o establishment da coisa. Fala meio difícil, assim, o métier fica mais fervoroso quando ele aparece. O pré-candidato a deputado federal, ele surgiu aqui em Mato Grosso do Sul, vindo do interior de São Paulo, e vem ensinando muita coisa para muita gente e também aprendendo. É alguém que mostra muito como funciona essa nova renovação da política e um momento de desconstrução total dos modelos antigos. Para saber um pouquinho mais do Marcos Afonso, já veio aqui no ano passado, mas agora vem repaginado, vem como pré-candidato, fica no vídeo. Obrigado pela visita, obrigado mesmo, fico muito feliz. E acho essa visita, você sempre tem associado, pelo menos no meio do ambiente político, ao eleitorado, não, o eleitorado te recebendo, te vendo como uma promessa, né, gostando de você. Você é um cara que sabe falar muito bem, tem boas histórias, mas no meio político você é uma ameaça, você é um cara que representa perigo. E o perigo também é a audiência dessa entrevista, superar outras entrevistas de gente badalada, gente com nome, gente com estrutura. Como que é para você, que não é de Mato Grosso do Sul, mas acabou adorando Mato Grosso do Sul e adotando Mato Grosso do Sul, receber essa questão da desconfiança, tudo? O pessoal daqui recebe mal quem é de fora, ou tem medo de quem é de fora e vai trazer algo que vai levar o Estado para um momento mais de futuro e de vanguarda? Bom, Danilo, bom dia. Eu penso que todo o sul mato-grossense é um pouquinho de fora. Ou é descendente de libanês, ou descendente de nordestino, ou veio do Paraná, ou veio do Rio Grande do Sul, ou veio do interior paulista. Ou seja, todos nós, quem nasceu aqui, o pai era de fora. Ou seja, somos um estado novo. E que representa muito o Brasil por conta disso. Essa miscigenação, essa mistura de culturas, e em geral, na música, na forma de estar, na comida. Eu acho que somos um estado novo, e de novas ideias e de novos costumes. Mas que não aconteceu no progresso, no desenvolvimento, apesar de todos esses ingredientes, esse caldeirão, o Mato Grosso do Sul parece que ainda não conseguiu cumprir sua vocação. Por que não cumpriu? Principalmente nos últimos anos e talvez... O começo da criação do Estado a gente sabe que foi muito difícil, né? Sim. Mas ultimamente parece que havia as condições para dar aquele sprint, aquela evolução que não ocorreu. Eu acho que foi um problema político que se fechou no Mato Grosso do Sul. Acho que os políticos que governaram anteriormente, tanto a capital como o governo do Estado, fecharam em si. Nós somos Mato Grosso do Sul, não deu essa abertura, tanto internacional como nacional. Nós temos 7 fronteiras, tanto com vários estados do Brasil, como com 2 países da América do Sul. Eu acho que a gente tem que ter uma ideia política e econômica de abertura. De integração. Você morou na Europa, você morou num país pequeno, Portugal e tal, mas assim, se fosse Portugal por Portugal só, o desenvolvimento é um. Agora, Portugal integrado à União Europeia, com certeza, foi a potência toda que você acabou conhecendo. E a ideia no mundo todo, ou seja, que essa integração, a globalização que veio desde aquela que a gente começou a estudar na geografia, né? Sim. Que era, acho que aula sim, aula não, o professor falava globalização, e hoje a gente está vivendo essa globalização. Global, né, que você falava, isso parece tão distante, né? E depois a internet veio e integrou tudo. Exato. Mas aí chegava, você diz o seguinte, que aqui em Mato Grosso do Sul, estando fechado ao desenvolvimento do mundo ou do Brasil, passou a viver um progresso muito paliativo, vagaroso e tal. Se você imaginar que somos hoje 2.500.000 habitantes, que não dá grande Guarulhos, e temos um estado do tamanho de uma Alemanha e produtivo. Sim. Nós somos um estado produtivo, onde tudo que você planta dá. Temos bons locais para turismo, temos o Pantanal. Isso daí é um assunto que a gente tinha que entrar, porque assim, você também teve passagem por outros países do mundo. Sim. E o turismo é algo que é uma vergonha nesse estado. Danilo, eu trabalhei muitos anos no turismo, foi grande parte da minha vida. Que envolve gestão, né? Que envolve gestão hoteleira, gestão turística, abri negócios, eu empreendi na área do turismo e da hotelaria, e gera dinheiro novo.
Ou seja, vem dinheiro de fora para dentro do E Estado. agrega valor ao lugar. Agrega valor ao lugar. Emprego e renda, dinamiza a questão de divulgação do Estado, ou seja, você divulga com o turismo, mas cria interesse para a indústria, interesse econômico de várias... Inclusive é muito mais lógico você divulgar o Estado com o turismo, com o próprio potencial atrativo dele de natureza e tudo, do que botar um cartaz lá no aeroporto, visite Mato Grosso do Sul com uma logomarca, como fizeram isso por muitos anos. Sim, gastaram dinheiro, na minha humilde interpretação de que é o turismo, gastaram dinheiro à toa. Você tem que criar bases fidedignas de turismo e funcionais e depois ir divulgar para fora. Sim. Nós tivemos um grande problema que o Pantanal, depois da novela, todo mundo conheceu o Pantanal sul-mato-grossense, da novela O Pantanal, que passou na Manchete. Isso quando a gente era jovem ainda. Sim. Então, na minha mente, existia o Pantanal. Existia a onça pintada, existia a pesca. Hoje o Pantanal não está sendo explorado. E grande exploração do Pantanal é via Cuiabá e via Mato Grosso. 70% Pelo fato de ter uma estrutura, né? Tem estrutura, houve investimento. Então, quando o pessoal pensa em Pantanal, lembra do Mato Grosso do Sul. Porém, quando vai pelas agências ou pelas empresas que levam para pescar ou para visita ao Pantanal, vai via Mato Grosso. Você fala do Pantanal selvagem, aquela parte mais Sim. onde se compararia ao que acontece no turismo na África, na África Setentrional. Exato. E muita pesca. Você sabe que muitas pessoas do Paraná, de Goiás, Mato Grosso, Minas, eles são pessoas que gostam da pesca. E geralmente vão para os rios do Mato Grosso. Não estão vindo para o Mato Grosso do Sul. E perde muito. São bons clientes que trazem muito dinheiro para o Estado. Agora, com relação ao governo do Estado, a atual gestão, que focou muito a questão do planejamento, da campanha, no primeiro ano de governo, principalmente. O planejamento depende muito de execução de planejamento, parte operacional, tática e ter um rumo. A impressão que muita gente tem é que se perdeu esse rumo durante o andamento do mandato. Perdendo o rumo virou aquela coisa, vamos pagar as contas, vamos sobreviver, vamos evitar a crise. A crise pautou a gestão em Mato Grosso do Sul. Se a crise pauta a gestão em Mato Grosso do Sul, você não olha para o futuro. A gente tem a oportunidade de olhar para o futuro porque você é um cara que você só tem chance se a política estiver olhando para o futuro. Sim. Eu penso que de crise, acho que desde que eu nasci em 1982. Eu lembro sempre de crise. São cíclicas. Meu pai sempre viveu em crise. Acho que todo cidadão, todas as pessoas... Os empresários, então, eles têm uma visão muito, muito peculiar disso. Crise é normal. De 2 anos tem crise. Você tem um pico de vendas, depois você vai ter uma crise. Então, crise é o sangue do brasileiro. Então, não tem como reclamar de uma crise mundial, como reclamou na época do Putinelli. Agora uma crise, agora pós-Dilma. Não pode usar a crise como desculpa. Não. Como dinheiro há, Danilo. Os impostos são muito altos no Brasil. A recolha. O que é má gestão do dinheiro público. Quando você fala, se a gente entra nessa questão da má gestão, boa parte das pessoas, do público, fala, má gestão, boa gestão, fica aquela coisa binária, né? Mas assim, o problema da má gestão não é só uma pequena tomada de decisão, é muitas vezes também a prioridade. Quando a prioridade é assim, olha, eu vou ter minha panela, eu vou tocar e não vou ter grandes ambições. Isso não é só uma questão simples, é um modelo de pensar futuro, pensar presente, de atender as pessoas. Sim. E o governo, ele recebe muito para atender bem as pessoas. É o papel dele. Fica uma lacuna nisso? Você acha que esse é o grande problema? Uma falta de sensibilidade de quem está tendo a bola para poder resolver e fazer o Exato. Todos que entram no governo, como você falou de panelinha, há um interesse pessoal ou interesse de grupo. Isso não só em governo, em prefeituras a gente vê muito isso por todo o estado, né? É sempre um grupinho. As pessoas têm que entender que a função de um gestor público ou de qualquer pessoa que trabalha no serviço público é prestar serviço à sociedade. Quando isso entrar na cabeça do cidadão, isso vai entrar na educação. Por isso que a gente tem que ter novamente na educação de base, que existia lá atrás, moral e cívica, sim. Política, construção de valores. Construção de valores. Já tem que fazer isso de base nas escolas. O cidadão do futuro entender e cobrar. E quem trabalhar também, prestar concurso, saber que ele está prestando serviço para a sociedade. Ele não está ali porque ele passou um concurso, ou não preciso fazer, ou estou garantido. Ele
Ele está prestando um serviço para a sociedade. Então, se o gestor comissionado ou concursado, ele tem que entender que é para fazer o melhor para a sociedade. Quando você faz a gestão eficiente, você vai gerar a mudança na vida das pessoas na sociedade. Você tem uma saúde eficiente, você vai mudar a vida das pessoas. Custo menor, tudo, investimento correto, direcionado. Eu penso que as gestões antigas, bem de Zeca, Putinelli e a Zambuja, acho que eles pensaram mais no grupo deles do que na sociedade. Apesar que o Zeca do PT fez uma parte social, não estou criticando que não foram bons governos, são diferentes. Só que olharam para o grupo deles, não olharam para a sociedade em si. Você acha que em determinado momento, tanto o SIC quanto o outro, deixaram de arriscar mais? No caso do arriscar mais, por exemplo, também quando a gente fala da panelinha, quando você bota um peixe seu lá para estar numa secretaria estratégica ou cuidando de uma situação muito importante para o Estado, a cobrança muda muito, né? E aí você vai depender dele na outra eleição, ou o projeto é se reeleger, ou reeleger o prefeito, fica muito aquela questão política, eleitoreira. Sim. E fora da prática, né? Sim. A gente vê isso por questões do... Mato Grosso do Sul tem uma vocação rural enorme, as estradas são uma merda em muitas cidades, né? Isso não deveria acontecer. Não. Mas ao mesmo tempo não é prioridade do governo, não foi de vários governos resolver isso, apesar do Fundo Sul. Eu acho que a malha viária é uma das coisas mais importantes do nosso estado, é o escoamento da produção. Agora, eu acho que o governo da Zambuja, eu tenho críticas e tenho coisas a louvar. Na questão de transparência, passou de 1,4 níveis de 0 a 10 do governo do Putinelli para 10. Ou seja, é tão transparente o governo da Zambuja que a gente ficou até sabendo das coisas do JBS. Sim. Né? Ou seja, tantas coisas... É que antes era uma caixa de Pandora. Ninguém caixa sabia. Preta do avião. Caixa preta. Se abrisse qualquer coisa, pode sair 1000 coisas de lá. Isso é questão tecnológica. Hoje, o cruzamento de dados, né, nós conseguimos saber o que está acontecendo nas secretarias, onde está sendo investido o dinheiro, e está mais difícil a corrupção. Eu acho que hoje, para a pessoa ser corrupta, também não é tão fácil assim, porque as pessoas têm acesso à internet. Hoje nós temos hackers que entram e pode... Mas isso que você está falando é muito interessante. O pessoal fala renovação, mudança e tal. Nada impede que numa decisão eleitoral que venha ocorrer esse ano, tudo volte a ser como era antes e volte a ficar fechado, a transparência volte para o zero. Essa é a questão da política, isso é muito claro. Essa é a minha preocupação. Por que eu estou apoiando o Juiz Odilon e o Juiz Odilon está apoiando o Marcos Afonso? E o Juiz Odilon, ele é candidato a governador? Ele é pré-candidato a governador? Ele é pré-candidato a governador. Ele é um homem Esse de palavra. É o projeto dele. Esse é o projeto dele. Próximo dele. Eu estou muito próximo do Juiz Odilon, Odilon Júnior. Até porque ele é um juiz federal aposentado, tem uma carreira enorme no judiciário. Para ele decidir alguma coisa, como todo juiz, não é da noite para o dia. Não. Ele se embasa. E depois que ele decide, ele não vai poder ficar voltando atrás. Um juiz não faz isso. Né? Já é de prática de um juiz analisar processos e cúmplice. Quando eu conversei com ele pela 5ª vez, já tinha conversado com todos os partidos. Você sabe que eu milito muito em vários partidos e converso muito. Porque você é centro e faz parte de uma política de centro decente fazer Exatamente. Isso. Eu sou uma pessoa centro, bastante progressista e liberal, porém tem uma parte social que eu acho que tem que ser de base, que é educação, saúde e segurança. O Estado tem que primar por isso. Primeiro, saúde, educação e segurança. O resto tudo é consequência. E a parte liberal. Sou contra essa carga de impostos que nós vivemos. Uma das minhas defesas de futuro lá em Brasília é um imposto único. E sem contar que você morou num continente que às vezes fica muito espelhando o crescimento do Brasil, onde até os países mais pobres o poder aquisitivo é muito maior do pobre, no caso, Sim. em relação ao pobre do Eu Brasil. acho que na Europa não existe um pobre, existe a pessoa que ganha menos.
porque todos acho que têm uma oportunidade de trabalhar e estudar. Acho que não tem hoje na Europa do Mercosul, da União Europeia, que não tem oportunidade. Eu vivi para lá, eu fui jogar futebol. Você viveu em Portugal, Vivi em justamente na Portugal. época de crise, né? Pós-Eurocopa do Já passei crise no Brasil, passei crise na Europa, passei crise no Brasil de novo. Acho que crise por crise, o brasileiro é um povo que consegue driblar, sempre. Com trabalho. Com trabalho. A gente perdeu de 7-1, mas foi uma vez só. Acho que dessa vez a gente não perde de novo lá na Rússia, não. Agora, voltando a falar do caso do juiz, ele é pré-candidato a governo do Estado, porque ninguém é candidato, né? Não pode falar que é candidato, tem que falar que é pré. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Agora, assim, o caso dele, perdão, assim, ele é totalmente diferente dos outros que estão concorrendo, os principais players dessa campanha. Ser totalmente diferente é uma vantagem na sua visão, você que é das pessoas que vão estar concorrendo na possível chapa, né? Ou é um problema para ele? Eu vou te analisar os três candidatos principais, né? André Putinelli, pré-candidatos principais. André Putinelli, 8 anos de prefeitura, capital, depois mais 8 anos de governo. Já foi o tempo dele, num tempo onde não tinha tecnologia, não tinha transparência, fazia o que aparecia, o que não aparecia, é acusado de várias coisas. Temos 2 pessoas detidas ou presas no termo, eles que vão julgar, né, a parte judiciária, se realmente vai ser preso, foram detidos, né, previamente. Mas, por exemplo, a lama asfáltica, que é onde você está entrando agora, se não é, só o tempo vai dizer, né, e a justiça. Mas essa história das estradas que o próprio Ministério Público levantou, estrada não tem condições. Não tem condição, então, fez um ano, estragou no outro. Está tudo mesmo do processo. Eu acho que uma estrada tem que durar pelo menos 25 anos. A ponte que o Azambuja mesmo faz. Caiu o ponte, faz uma coisa para estragar depois. Quer dizer, tem que ter qualidade. Se há um projeto, uma estrada, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, as estradas duram 30 anos. E custam a mesma coisa. Vai falar custou, não, o mesmo custo que a gente está tendo de construir 1 quilômetro aqui, é o quilômetro lá. Por que as nossas estradas estão sendo degradadas e as nossas ruas da Campo Grande? Manutenção, até a história do tapa-buraco, manutenção de lá ou de outros lugares, está no México, mais barato, a qualidade muito melhor que daqui, né? E mais barato também. Por que isso? Ou há um superfaturamento, sim, por causa... o Danilo, eu acredito quando eu falo na gestão eficiente e transparente. Imagina um hospital. Se você coloca um custo de 200 milhões no hospital, na verdade... É o que está acontecendo no Brasil. O custo seria 100 milhões. Você construiria 2 hospitais ao preço de 1. Então, você construiria o dobro de malha viária ao custo de 1. E isso é talvez o motivo o juiz Odilon a entrar na política. Né? Também concordo. Porque assim, ele quer como com várias pessoas do nosso país, irritado com desperdício, irritado com corrupção, fazer um contraponto a isso num cargo diferente, que não ocupou até hoje, mas tentar fazer a parte dele e contribuir com a parcela dele. Então, como ele lidou com a corrupção de crimes organizados, acho que na política é muito pior. Não na questão de segurança, mas na questão de mecanismos. Impacto socioeconômico. Impacto socioeconômico. Ou seja, o impacto muito maior à sociedade na corrupção política do que no tráfico de droga, no contrabando. É muito pior. Porque quando você não desenvolve um programa de habitação, as pessoas estão ficando sem casa. Quando você não desenvolve um programa de saúde, você está matando pessoas, porque não tem equipamento, não tem atendimento. Educação cerceando o futuro. A educação é o principal, eu acho que a educação de base. A gente está perdendo o nosso futuro. Enquanto a Irlanda cresceu, a Coreia do Sul cresceu, que focaram na educação de base, e hoje... A África do Sul se transformou depois que teve a... Os países se transformaram quando mudar a educação de base. Acho que o nosso investimento principal é na nossa população do futuro. Nós temos capacidade, a população é capaz, inteligente, a gente faz esporte, a gente tem cultura, a gente é um povo misto, ou seja, nós temos as facilidades e habilidades de vários povos do mundo. Agora, isso nos cria... O contraponto que você falou da Europa, acho que está talvez na hora do Brasil, do Mato Grosso do Sul, se atentar para isso. As coisas mudam e avançam quando todo mundo começar a ter oportunidade, ou igual, ou um acesso digno de oportunidade para buscar os seus sonhos. Então, porque se só meia dúzia busca os sonhos e realizam, né? Por que eu desenvolvi na Europa? Eu fui com 18 anos de idade, 17 para 18.
Porque eu tive a oportunidade de trabalho, tinha saúde e tinha educação. E teve prosperidade. Tive prosperidade porque eu tinha o básico. Eu acho que todo brasileiro tem que ter o básico. Não ficar preocupando com o postinho, não ficar preocupando com a vaga da escola para criança e a qualidade também, né? Não preocupar com o emprego. Nunca faltou emprego para mim. Eu cheguei a ter 3 empregos. Eu trabalhava, não tinha folga, 7 dias por semana. Tinha 3 empregos em horários diferentes. Tinha emprego que eu tinha 4 horas, 6 horas e 8 horas. E de ramos até diferentes também. De ramos também diferentes. Te ensinou bastante. Me ensinou bastante, eu agarrava no que fosse para ganhar dinheiro, para chegar num objetivo de mudança de vida. Acho que todo brasileiro quer mudar de vida, quer ter um carro melhor, quer ter uma casa melhor, quer o filho melhor, quer o filho com uma faculdade melhor, quer o filho mestre depois, o que já teve mestre quer o filho. Então esse é o progresso que a gente tem que ter no país. Isso desenvolve o país como um todo. O que a gente está limitando com a falta de educação de base? O progresso de um país. O desvio de dinheiro à corrupção é base, voltando ao juízo de Long, que eu acho que não é a solução, é uma possibilidade de solução de desenvolvimento para o nosso Estado. É a cordinha que está aparecendo agora, talvez, para poder salvar do buraco. Salva porque a gente entende que a corrupção é a primeira coisa que assola o nosso país. Se você desvia o dobro de cada coisa, nós poderíamos estar o dobro desenvolvido. O Brasil poderia estar, não no nona, agora economia do mundo, poderia estar mantendo na 5ª economia do mundo, com produtividade, com indústria, com produção, com emprego, não está esse desemprego de 14 milhões no Brasil, porque isso é reflexo da corrupção. Ah, não é a corrupção? É, porque a corrupção faria sobrar dinheiro para o investimento de base. Agora, falando em ônus e bônus, né? Você está indo atrás agora de um sonho, vai nesse ano provavelmente concorrer à Câmara Federal, na sua primeira vez como candidato a alguma coisa, se passar pela convenção, tudo mais. Sim. Você vai concorrer com gente que tem estrutura, primeiro milionária. Quem tem mandato vai milionária. E quem às vezes não tem mandato é um sonho milionário para muita gente. Isso só é possível porque a política está mudando? Você acha? Ou a política ainda não mudou e candidaturas assim ajudam ela a mudar, justamente porque alguém tem que começar a concorrer para ver se muda. Sim. Danila, a política está mudando. Eu acho que a integração da internet, das pessoas hoje conseguem comentar. Você consegue cortar caminho hoje em dia? Consegue. Hoje eu consigo, diretamente do meu Facebook, do meu Instagram, do meu WhatsApp, chegar em qualquer um nesse estado. Eu tenho uma rede de mídia social muito funcional, você sabe que eu sou conhecido por isso. Tanto já da campanha de 2016, como agora para minha própria campanha, minha pré-campanha, como deputado federal. Por que eu quero direto para deputado federal? As pessoas me fazem essa pergunta também. Eu acho muito lógico, se eu sou do movimento de renovação política, a força é em Brasília. Você só consegue fazer a fiscalização, o debate direto em Brasília e isso vai refletir no estado do MS. A força maior é ser deputado federal. Para você fazer um movimento de renovação, eu não consigo fazer na Câmara Municipal. Quando você fala com relação a uma transformação política, real das coisas. A transformação real política é feita em Brasília. Você tenta simbolizar na sua atividade política essa renovação, porque pelo que parece, pelo que as pessoas me passam sobre você, você faz uma ligação direta com o eleitor. Sim. Coisa que o político tradicional evita. Não faz. As pessoas me perguntam se você não tem medo de gente, por exemplo. Não. As pessoas perguntam se sou eu que estou respondendo no WhatsApp, se sou eu que estou respondendo no Facebook, sou eu. Eu passo o dia inteiro, você sabe que eu vou conversando com você e vou respondendo as pessoas. Mas onde você está, Marcos? Eu estou no Aerorancho. Mas você está me respondendo? Onde você está? Estou no assentamento. Tá? O celular está desligado essa entrevista, que senão estaria bombando. É o tempo todo. Agora eu vou abrir o meu WhatsApp, deve ter 100 mensagens. Estou excluindo os grupos, né? E eu vou respondendo para as pessoas, pouco a pouco. E eu falo para eles, espera que eu respondo. E nos meus 3 perfis de Facebook também respondo. E entro em contato, se a pessoa tem uma dúvida, eu dou meu WhatsApp. Eu acho que essa nova política, que o político antigo não tem noção.
essa proximidade de uma resposta. Por exemplo, o meu eleitor, em um passo, está falando comigo o problema que ele tem na comunidade, o problema que ele tem na cidade deles. Tem um problema lá em Citrolândia, tem um problema lá em Camapuã, tem um problema lá em Corumbá, eu fico sabendo na hora. Marcos, está acontecendo isso em Corumbá. Eu fico sabendo. Essa é a nova política. A política de renovação não é política de novos políticos, ou de idade, ou de novidade. Sim. A renovação política é o contato com o cidadão e resolver os problemas do cidadão. Isso é nova política, não ficar enrolando, vou ver o que vai acontecer, vou ver o que eu posso fazer. Não adianta ter aplicativo, ter coisas, mas não funciona. Tem que ter atitude. Acho que a política de renovação é atitude perante o eleitor. Eu sou responsável pelos votos que eles vão ou não. Eu vou ser responsável na mesma. Sim. Se eu for eleito deputado federal, eu vou ser responsável não só pelos eleitores, por todos. Mas você é responsável pelo contato contínuo e por atender as pessoas. Isso. E principalmente, isso que não dá para entender da política tradicional, que ela evita isso. Evita. Ela tem político foge. Barreiras, né? Político foge. O político foge do cidadão. Ele vai só na comunidade para pedir voto e depois passa 4 anos sumido. Isso tem que ser contínuo, tem que ter uma equipe que atende às necessidades da população. A nova política. O político é uma pessoa como todos nós. Muito obrigado. Parabéns aí por ainda ser uma pessoa como todos nós e tender a se manter assim, né? Representar as pessoas como todos nós, né? Sim, sim. Essa é a falta. Obrigado. Valeu por mais uma visita aí. MS Dia previu informação até você e nessa entrevista a gente pôde ver encarnado como seria alguém do movimento da nova política mais uma vez, entender um pouquinho mais esse processo, que é muito mais de atitude, como o Marcos falou, do que de palavras e promessas e modelos, até porque promessa a gente viu durante muitos anos mesmo, que só promessa não resolve, é muito mais continuidade e propósito. Um abraço para acompanhar mais o MS Dia, www.msdia.com.br. Ficamos por aqui.